Olá amigos que nos acompanham no canal, no YouTube, para mais um vídeo hoje de mensagens cristãs. Estaremos abordando um assunto aqui na Epístola Universal do Apóstolo São Judas. Gostaria que vocês me acompanhassem no tema. Vou estar lendo aqui do versículo 3 em diante. Contra os ímpios e falsos mestres. Então diz a palavra de Deus. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé, uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação. E vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte, são como árvores murchas e infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor, com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Amém. Então, vamos estar frisando até o versículo 15 aqui, né? Essa exortação do apóstolo Judas, né? Epístola Universal do apóstolo São Judas, né? Contra ímpios e até mesmo falsos mestres que têm se introduzido pelo mundo afora, como vemos, né? Homens pecadores, né? Então o apóstolo Judas, ele vai além, ele começa aqui, ó, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos, quer dizer, trata-se exatamente de uma exortação, né, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos em Cristo Jesus, né? Então nós devemos de batalhar pela fé comum, batalhar pela fé que nos foi dada em Cristo Jesus. Os santos aqui que ele se refere todo crente em Cristo Jesus, né? Os cristãos de modo geral, né? Os santos. Porque se introduziram então alguns que já antes estavam inscritos para este mesmo juízo, homens ímpios, né? Que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Quer dizer, negando até mesmo o Filho de Deus, negando até mesmo a Deus, né? E veja bem que ele prossegue no versículo 5 dizendo assim, ó:
Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, primeiramente, meus irmãos, Deus ele é amor, mas ele também é justiça. Então, aquele povo do Antigo Testamento, ele foi deixado como exemplo, né, para nós hoje, né? Veja bem, a palavra diz, destruiu depois os que não creram. Será que hoje, meus irmãos, não será diferente? Veja bem, no versículo 6, e aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Quer dizer, havia naquela época uma classe de anjo especial, né? Isso é um estudo teológico, né? Sobre os anjos, né? Inclusive havia uma classe de anjos chamado filhos de Deus, né? Alguns atribuem o tema aos nefilins, né? Uma classe de anjo especial que não guardou o seu principado indo após outra carne, né? Está lá em Gênesis, inclusive, né? É um estudo teológico, inclusive, bastante profundo, sobre a criação do mundo e até mesmo apocalíptico. Indo então após outra carne, não guardar o seu principado, né? Veja bem, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, quer dizer, como aqueles anjos, né? E ido após outra carne, que não era necessariamente a carne deles, né? Foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, isso é um assunto bastante profundo, está em Gênesis, né? Foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecido, falando de quem? Da raça humana, né? Estes, semelhantemente adormecidos, contaminam sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Então o homem, ele tem se corrompido gradativamente, né? Ele tem rejeitado a dominação, ele tem vituperado até mesmo as dignidades, a raça humana, o homem, de forma geral. Mas veja bem, Judas, o apóstolo Judas, fazendo uma comparação entre aqueles anjos que não guardaram o seu principado no Antigo Testamento e foram postos por exemplo de condenação. Hoje ele se refere à raça humana em geral, já falando naquele tempo, que vituperavam as dignidades, né? Estavam corrompidos, adormecidos até mesmo em seus próprios entendimentos. Mas veja bem que o apóstolo fala, Judas ele fala no versículo 9, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda, né? Então o povo fala o que quer, diz o que pensa na cabeça, né? Fala o que quer, mas não entende que o mundo espiritual é real. O próprio arcanjo Miguel não ousou pronunciar um juízo inflamatório de maldição contra Satanás, contra o diabo, quando contendia, né, a respeito do corpo de Moisés. Mas disse, o Senhor te repreenda, né? Cabe a nós, cristãos, em Cristo Jesus, ter a autoridade de Cristo para repreender o mal, expulsar os demônios em nome de Jesus e até mesmo curar os enfermos, né? Então ele disse, o Senhor te repreenda. Agora veja bem o que diz no versículo 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, se referindo ao homem em geral, à raça humana em geral, dizendo assim, dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhece como animais irracionais se corrompe. Então, a sua mente cauterizada, né, como animais irracionais já tem se corrompido, né? Ai deles, diz a palavra, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Então também Balaão, por causa da cobiça, né, se deixou levar pela cobiça, né, pelo engano, também pereceu de igual forma. Igualmente, Coré, né, pela sua contradição, pereceu, né?
Estes então são o que? Manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. Até mesmo grandes líderes, muitos, né, apacentando-se a si mesmo, né, sem temor, sem o temor da palavra de Deus, né. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma parte para outra. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desraigadas. Então nós vemos, de forma geral, no meio da humanidade, até mesmo grandes líderes, ou que se dizem até mesmo líderes, né, religiosos, cristãos, né, não generalizando, né, lógico que existe um povo santo na face da terra, um povo de Deus escolhido, mas muitos já têm se corrompido, como Balaão, têm se corrompido na contradição de Coré, e estão se banqueteando a si mesmo, né, se apacentando a si mesmo sem temor, né. São como ventos, né, são árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, como o vento, né, levado de uma parte para outra. Veja bem no versículo 13: ondas impetuosas do mar, que escuma as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Então isso aqui é um assunto sério, irmãos, que o apóstolo Judas nos traz essa exortação, né? Porque exatamente tem acontecido. Ele se referia nos últimos dias, né? Ele se referia ao último tempo, ao fim dos tempos, últimos dias, escatologicamente falando, seria fim dos tempos, né? Para muitos o fim do mundo, né? Enfim, né? Para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas, né? Veja bem que profetizou então Enoque, no versículo 14, para finalizar. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Já naquela época, né, Enoque enfatizava o fato do Senhor Jesus, né? Ele não conhecia pessoalmente o verbo vivo, que era Cristo, o verbo encarnado, mas em visão ele via a vinda do Senhor. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Já bem que o povo de Deus é até chamado de santos, né? A igreja, ela é universal. A igreja, ela não tem placa. A igreja, ela não tem denominação. Aqui na terra os homens põem placa, põem denominações, cada um, enfim, puxa o tema pro seu lado, né? Puxa a sardinha para sua panela, enfim, é coisa desse tipo, né? Mas a igreja, ela é universal, ela é santa, ela não tem placa, ela não tem denominação. Lá no céu, a igreja é conhecida como santos, né? Como igreja, literalmente falando, né? Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Para o quê? Fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as obras de impiedade, né, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então, pode achar que Deus não está escutando, que Deus não está ouvindo, mas ele está aqui, ó, escutando tudo, vendo tudo, porque em primeiro lugar, Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele também é imutável, ele não muda, né? Então ele virá para quê? Para trazer a juízo, né, todas as coisas que ímpios pecadores, né, disseram contra ele, né? E por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele, né? Aqui eu vou frisar ainda, aqui para nós finalizar literalmente o texto, vou frisar ainda o versículo 16 ao 19 aqui, para complementar o texto de Judas. Estes são que murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse, seja ele econômico, material, financeiro e até mesmo religioso, né? Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos,
de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, veja bem, os quais vos dizia que no último tempo, né, haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias, o quê? Concupiscência. No tempo que eu estava no seminário, né, estudando a palavra de Deus, teologia, no seminário já havia esse tipo de questão, né? Veja bem, o apóstolo Judas fala aqui no versículo 18, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, homens escarnecedores, zombadores do evangelho, do reino de Deus, da obra de Cristo, do povo de Deus na terra em geral, né? Veja bem no versículo 19. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Você percebe então agora, irmãos, por que tanta divisão, né? Estes são os que causam o quê? Divisões, né? Tanta divisão no corpo de Cristo, né? E não era para ser assim, né? Causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Então, é uma doxologia, é uma exortação para nós, crentes, cristãos, de modo em geral em Cristo Jesus. Lembrando que o povo de Deus, o caminho, né, foi chamado pela primeira vez cristão em Antioquia, né? Lá em Antioquia foram o caminho de Deus, né? O evangelho estava começando em Atos dos Apóstolos, ali, com os discípulos. Pela primeira vez o povo de Deus foi chamado de cristão em Antioquia, né? Mas veja bem, nós como cristãos hoje, evangélicos, protestantes de forma geral, né? Devemos estar orando e vigiando. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Então é chegada a hora. Jesus está às portas. Há muitas igrejas divididas por placa, por denominação, por meras picuinhas e tantas coisas. Mas veja bem, estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Vamos finalizar por aqui, meus irmãos. Não quero me aprofundar no tema, porque isso é um tema que levaria horas e horas explanando, tanto pela Bíblia como pela teologia, né? Pela eclesiologia em geral, né? Eclesiástico, né? Levaria horas para abordar o tema, né? Mas vamos ficar por aqui. Essa exortação. Você que gostou, ative o sininho e se inscreva no canal e receba mais mensagens como cristã como esta. Obrigado e até mais.